Estamos na Radzone dos seus looks por futebol americano. Como é que vocês estão? Como foram de semana 13? O seu time foi bem? O meu foi mal, hein? Nossa, não é o Eagles, mas o meu foi mal pra caramba, porque o Eagles, pelo contrário, foi bem e tá muito bem ali na NFC Leste. Já o meu 49ers é a lanterninha da NFC Oeste, o outro lado da NFC. Mas tivemos muitos jogos bons, tivemos jogos de defesa, tivemos jogos de ataque, muito ataque. Tivemos aí muitas coisas legais acontecendo nesta semana 13 de futebol americano, inclusive demissões, como a demissão de Matt Eberflus, mas isso eu vou deixar para comentar em outro vídeo. Hoje nós vamos falar só dos jogos em si e das suas consequências para o campeonato. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal, não se esqueça também de ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar com seus amigos, porque isso ajuda demais os números do YouTube a entenderem que o vídeo e o canal, estão ficando cada vez melhor e manda para mais gente. Já fizeram tudo isso? Estão prontos para o vídeo? Então solta a vinheta! Vamos começar pelo jogo de sexta-feira, que eu acabei deixando passar em branco, não por vontade própria, mas por falta de saúde vocal, né? Estou meio gripado ainda, estou me recuperando, mas vamos falar aqui de Raiders 17 e Kansas City Chiefs 19, segundo jogo das duas franquias, 2-0 para os Chiefs nesse quesito desses dois jogos, porém, todavia, é o segundo jogo em que o Raiders dá mais trabalho do que se esperava para o time de Kansas City. Como eu já falei para vocês, são jogos divisionais que acabam chamando muito mais atenção e acabam despertando talvez um quê mais heróico nos jogadores de times que estão piores, para fazer do jogo um pouco mais emocionante do que a gente esperava ser. Não foi aquele baita jogo de ataque, apesar dos números dos quarterbacks, 340 jardas para o Aidan O'Connell, 306 jardas para o Patrick Mahomes. Nós tivemos aí um jogo muito mais defensivo do que ofensivo. Nós tivemos aí um ataque terrestre muito bom do lado do Las Vegas Raiders, 116 jardas, bem mais comedido no lado do City, 63 jardas, mas aquela história, quem tem Patrick Mahomes dificilmente vai perder um jogo, e quando perde, tá certo que boa parte dessas vitórias dos Chiefs não estão sendo aquela baita vitória de encher os olhos, estão sendo mais na conta da defesa do que na conta do próprio ataque, mas o Patrick Mahomes, quando tem que aparecer, ele aparece e mostra a sua qualidade, mesmo quando o time está mais ou menos dentro de campo. Vitória dos Chiefs, 11-1 agora, já basicamente campeão da AFC Oeste, enquanto os Raiders amargam a última posição da mesma divisão, né, confronto divisional, e tá ali na busca pela primeira posição do draft. Vamos começar a lista dos jogos de domingo falando do último jogo do domingo, Sunday Night Football, seria o Snow Day Night Football, de tanta neve que tinha naquele jogo, e um jogo que basicamente já congelou o fraco ataque do 49ers nesse ano. Não fraco em nomes, mas fraco na prática, porque nós ainda temos ali dentro da franquia do 49ers jogadores de renome, jogadores bons. Uns estão mais apagados do que outros, porém, todavia, é contusão, é má fase, é neve. Tá certo que a neve estava ali para os dois. A diferença é que o time do Buffalo Bills já está adaptado a isso. O time do 49ers está certo, já jogou e ganhou em jogos de neve anos atrás, aí, principalmente ele contra o Green Bay Packers, mas Brock Purdy não tem ainda essa experiência, não jogou nada bem e está com o ombro baleado. Preferiu se jogar com o Brock Purdy baleado do que com o Brandon Allen. Eu teria colocado Joshua Dobbs, mas, porém, todavia, foram escolhas do técnico e escolhas que Kyle Shanahan não tem feito adequadamente, não tem tido sabedoria nas suas escolhas dentro das jogadas, né, relacionado às jogadas e relacionado ao próprio time. Já do outro lado, nem precisou de Josh Allen passar muito a bola, até porque jogo nevando era mais complicado, e eles foram no jogo corrido com 220 jardas. Ah, Isaac, mas o jogo corrido do 49ers não foi tão ruim. Tá certo, foram 153 jardas que não resultaram em muita coisa. Teve ali um touchdown do Isaac querendo, mas também já era garbage time, enquanto o jogo corrido do lado do Bills teve aí 3 touchdowns durante o jogo inteiro, mais 2 touchdowns lançados pelo Allen.
ou seja, foram 5 touchdowns contra apenas 1 touchdown do 49ers. Além do mais, Jake Moody perdeu 2 field goals, tem tudo isso aí que a gente vai falar em algum outro vídeo a respeito da situação do 49ers. Enquanto isso, o Buffalo Bills está voando, já é campeão da AFC Leste, está ali 10-2, não perde mais a divisão para nenhum dos outros 2 times, mesmo que perca os próximos 5 jogos diretos seguidos, não perde mais a divisão. E também já está na busca pela seed 1 da AFC, só está aí uma derrota atrás dos Chiefs, que tem 11-1, enquanto eles estão 10-1. E a situação vai ficar interessante nessa reta final da AFC. A NFC também não está deixando muito diferente, não está ficando para trás não nesse quesito. Já a gente fala disso. Los Angeles Chargers 17, Atlanta Falcons 13. Jogo, vamos assim, para os padrões de muitos fãs da NFL, bem ruinzinho, mas bem ruinzinho mesmo. Teve apenas um único touchdown anotado pelo time dos Chargers, que foi um touchdown defensivo. Foi uma pick six lançada por Kirk Cousins, ali no primeiro tempo ainda de jogo, anotado aí por Tarheeb Steele. Lançamento patético do Kirk Cousins, que aliás, nos últimos jogos está fazendo um joguinho de futebol americano bem ruinzinho em seu Cousins. Foram 4 interceptações lançadas pelo quarterback do Atlanta Falcons. Nenhum touchdown lançado, apenas um touchdown corrido com o Bijan Robinson. Dessa vez ele passou das 100 jardas corridas, além disso ele teve recepções, mais 33 jardas, ou seja, ele teve aí 135 jardas totais anotadas. Um jogo corrido que foi muito mais eficiente que o do lado dos Chargers, que anotou apenas 56 jardas, mas que não foi efetivo como deveria ter sido. Lógico, os Chargers também não marcaram o touchdown corrido, o Justin Herbert ficou muito mais travado no final, durante o jogo inteiro como um todo. A defesa do Falcons conseguiu fazer um bom trabalho, porém, todavia, não conseguiram fazer o suficiente, até porque Kirk Cousins deu muita trela para que a defesa ficasse em campo muito mais tempo, ou seja, cansa mais rápido do que a defesa dos Chargers. Consequência, vitória dos Chargers, 8-4 ali na AFC Oeste, está ali brigando por wild card junto com os Broncos, enquanto o Atlanta Falcons está 6-6, ainda lidera a divisão da NFC Sul, porém, todavia, já vê ali o Buccaneers coladinho, ameaçando essa liderança. E vamos lá, pelo futebol americano que vem apresentando, é muito mais fácil na próxima rodada o Falcons ficar em segundo do que se manter na liderança. Pode acontecer o contrário? Pode, mas aí é muita água para rolar ainda. Arizona Cardinals 22-23 Minnesota Vikings. E que jogo legal, cara. Jogo legal pra caramba, né? Foram 45 pontos somados aí. Eu assim, nem teve tanto ponto assim, teve jogo que teve muito mais ponto, mas foi um jogo emocionante, foi um jogo legal de se ver. Era um jogo que tinha ali Kyler Murray de um lado fazendo barbaridades, também lançando barbaridades, que lançou aí 2 interceptações, e isso contou muito no final do jogo, porque na batalha dos turnovers, é lógico que o Minnesota Vikings acabou se dando melhor. O Sam Darnold demorou demais para engrenar. O jogo, na verdade, demorou para engrenar. Terminou o primeiro tempo 9-6 para o Arizona Cardinals. E aí, no segundo tempo, nós vamos ter uma mudança na chavinha. Mas só no último tempo que o Minnesota Vikings vai assumir a liderança para não perder mais. Vai ficar aí com 23-22, basicamente, quase todo o quarto após a virada do jogo. Já é mais da metade do quarto corrido. E vai ser o suficiente, porque depois a defesa consegue segurar o Arizona Cardinals. Inclusive, uma dessas interceptações já foi ali no finalzinho do jogo. Eram as últimas tentativas do time do Arizona de tentar virar o jogo novamente, acabou se dando mal. O Arizona Cardinals agora está 6-6, se mantém ali entre segundo e terceiro, não verifiquei direito o posicionamento dos Cardinals, mas ele perde a chance de liderar novamente a divisão da NFC Oeste, porque o Seattle Seahawks venceu, jogo que nós vamos falar daqui a pouco. Agora, Kyler Murray foi bem mais inconsistente, Sam Darnold também foi inconsistente, o ataque terrestre do Arizona Cardinals poderia ter sido muito melhor do que ele foi, teve números bons como 154 jardas, que assim são excelentes para o time, mas não foi efetivo em red zone. Do outro lado, a mesma coisa, dessa vez
Aaron Jones não conseguiu nem correr muito mais do que o Cam Akers e o próprio Sam Darnold. Os três tiveram 22 jardas cada um, e nenhum deles marcou um touchdown corrido sequer. Mas aí o Minnesota Vikings venceu, jogou um pouco mal no início do primeiro tempo, o primeiro tempo todo jogou um pouco mal, o ataque jogou, a defesa foi excelente, ela foi primordial para que o time conseguisse vencer esse jogo. Estão 10-2 na divisão aí da NFC Norte, estão na busca pela liderança, né? Quem está na liderança é o Lions, mas, porém, todavia, ainda estão na busca. Estão ainda garantidos no Wild Card junto com os Packers, mas muita coisa ainda pode acontecer porque ainda tem 5 jogos para acontecer. E você, até agora, o que achou desses jogos que foram falados? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Indianapolis Colts 25-24 New England Patriots, outro jogo muito interessante, mas interessante mesmo. Um jogo que deu o que falar, deu gosto de assistir, teve troca de posição ali no placar durante o jogo. Anthony Richardson, mais uma vez lançando aí apenas 50% dos passes corretos. Tem jogo que ele lança menos, tem jogo que ele lança 50%. O primeiro jogo que ele voltou a ser titular, ele teve aí quase 70% de passes completados. Depois, foi só ladeira abaixo, mas está trazendo aí mais uma vitória para o time de Indianápolis, que ainda se mantém na esperança de pelo menos buscar ali a liderança da AFC Sul, já que quem está na liderança ainda é o Texans, que conseguiu vencer um outro jogo que nós vamos falar, não foi bonito, mas venceu. Então essa disputa vai ficar basicamente entre Texans e Colts, mas essa vitória em cima dos Patriots, jogando em New England, é essencial para que essa moral do Indianapolis Colts continue aí crescendo, para que Anthony Richardson continue aí se sentindo um pouco mais confiante. Detalhe, ele lançou 2 interceptações. Na batalha dos turnovers, quem era para se dar bem em tese nessa batalha era justamente os Patriots, que lançou uma única interceptação com o Drake Maye. Só que ele também lançou 2 touchdowns e ainda teve um touchdown corrido anotado pelo próprio Richardson. Ali também já no final do jogo, foi para virada, além de conversão de 2 pontos. Do lado dos Patriots, nós temos aí o Antonio Gibson, que anotou o único touchdown corrido da partida, e quem anotou o touchdown recebido foi Austin Hooper. Do outro lado nós tivemos Alec Pierce, só porque eu deixei ele na reserva dessa vez, e também o Jonathan Taylor, que em vez de correr para touchdown, anotou um touchdown recebendo o passe do Richardson. Um jogo muito legal de assistir também, bem corrido para lá e para cá. Drake Maye ainda é prospecto, não, ainda é novato, mas já está mostrando coisas que estão deixando o torcedor de New England muito feliz com um futuro não tão distante. Agora tem que saber como que esse time vai construir a equipe ao redor do Drake Maye, porque está precisando de OL, está precisando de recebedor, está precisando de running back, além da defesa. É claro que dentro da franquia, nos últimos 25, 30 anos, é o que menos preocupa na maioria dos casos, mas também precisa de peças novas para modelar essa linha defensiva e também a secundária. Será que Gerard Mayo continua como técnico ano que vem? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. Seahawks 26, New York Jets 21, jogo da lei do ex, porque o New York Jets começou avassalador, chegou aí a ficar na liderança por um bom tempo, abriu 14-0 no primeiro quarto, aí depois tomou 16-7 no segundo quarto, mas ainda ficou na liderança com aí 21-16, porém, todavia, um terceiro quarto zerado para os dois lados e um 10-0 para o Seahawks no último quarto, com uma atuação exemplar do Geno Smith? Não, mas a lei do ex sempre vale, e o legal é que também teve lei do ex na defesa, porque a única interceptação lançada por Aaron Rodgers foi capitalizada em touchdown por Leonard Williams, ex-jogador da defesa dos Jets, que recebeu aquela interceptação bem recebida, leu bem nos olhos do Rodgers, e voltou para um touchdown que deu aí a chance do time vencer a franquia dos Jets jogando em Nova York. E aliás, Nova York está precisando de benzedeira, sei lá, está precisando de oração, está precisando de alguma coisa para melhorar a vida desses dois times, dois times que estão dando tristeza num dos mercados, ou no maior mercado dentro dos Estados Unidos. Há quanto tempo um torcedor de Nova York não tem alegria com o futebol americano? Faz tempo, hein? E Aaron Rodgers, que tinha vindo, ou que chegou em Nova York lá para tentar fazer a alegria dos torcedores de verde e branco,
tá mais dando desgosto, apesar de não ter jogado de todo mal ontem, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo ele basicamente foi anulado pela defesa do Seattle Seahawks, mas tá devendo demais, lógico, não é mais o mesmo cara, mas tá devendo. Com essa vitória, Seattle Seahawks agora está liderando isoladamente a NFC Oeste com 7 vitórias e 5 derrotas, enquanto o New York Jets só não está em último porque na sua divisão ainda tem o New England Patriots, mas está ali com 3 vitórias e 9 derrotas, já está basicamente eliminado de qualquer chance de playoffs. Tennessee Titans 19-42 Washington Commanders, e Jayden Daniels voltou, ó, instalando o chicote depois de 2-3 jogos mais ou menos ou ruins. Will Levis foi mal? Não, só não foi tão bem quanto deveria ser para vencer um time como o Washington Commanders, que tem sim um bom ataque, apesar do ataque dos Titans não ser aquele baita ataque, está ali andando mais ou menos com o Will Levis, que tem errado bem menos, apesar de nesse jogo ele ter acertado muito, abaixo de 50% dos seus passes, 18 de 37 apenas, 212 jardas, foi sacado 2 vezes, mas para perda de apenas 2 jardas, enquanto do outro lado, Jayden Daniels lançou 25 de 30, errou só 5 passes, 206 jardas, ok, não foram tantas jardas, mas foram precisas, 3 touchdowns, além dele também correr para um touchdown anotado por Brian Robinson Jr. e outro por Chris Rodrigues Jr. também, 3 touchdowns corridos, 3 touchdowns lançados, 6 touchdowns, 7 pontos, 42, não teve um único field goal porque não precisou. Então quem tem aí o kicker do Washington Commanders, só anotou aí, vamos lá, 6 pontinhos com o kicker porque foram os pontos de extra points. Jogo corrido, basicamente perfeito do lado de Washington, 267 jardas. Muita jarda corrida. O Brian Robinson Jr. foi o total destaque com 103. Do outro lado, Tony Pollard conseguiu correr incríveis 35 jardas. Aí dificulta também, né? A defesa fez, obviamente, um trabalho excelente, mas nem precisou de tanto sec. Foram 2 sacks do lado da defesa dos Commanders e 9 QB hits. Só que do outro lado, 100 tackles. Quando você precisa taclear demais, quer dizer que eles estão avançando muito. Só pelos números do jogo corrido você entende o porquê tivemos que ter tanto sec do lado da defesa dos Titans. Apenas 2 sacks e apenas 2 QB hits. Então o Jayden Daniels estava tranquilo no seu pocket, tanto para lançar quanto para correr com a bola. Quando o pocket meio que colapsou, ele estava livre à vontade para correr, não tinha marcação quase que nenhuma atrás dele. Então, facilitou a vida do quarterback do Washington Commanders, que precisava de uma vitória como essa para dar aquela animada novamente. Fazia tempo que ele não tinha um jogo nesse padrão. Houston Texans 23, Jacksonville Jaguars 20. Um jogo que não foi de abrilhantar os olhos, teve uma jogada desleal que talvez tenha mudado muito a história desse jogo, já que Aziz Al-Shaair, ex-49ers, ele fez uma entrada violenta no quarterback Trevor Lawrence, que já estava dando slide, ou seja, não era para dar aquela entrada, e o menino saiu, acho que com concussão, algum problema no pescoço. Não se sabe ainda a gravidade, pelo menos não olhei os reports para saber a gravidade da contusão, ou se ele está de fato ainda no protocolo de concussão, quanto tempo ele vai ficar. Então, existe a possibilidade do Lawrence não jogar na semana 14? Existe, mas aí é só acompanhando diariamente para a gente saber o que vai acontecer. Mas foi uma entrada basicamente criminosa, e não foi a primeira do Aziz Al-Shaair, e vamos ver o que a liga vai fazer, como que vai ser a punição dele, né? Porque já não é a primeira esse ano. Imagina se for contar a carreira dele. E olha que eu gosto dele como linebacker, porque é um cara muito bom, só que ele muitas vezes é desleal, infelizmente. Então essa entrada talvez tenha mudado tudo no jogo. Tá certo que Mac Jones entrou, fez 20 de 32, 235 jardas e 2 touchdowns. O jogo corrido apresentou 97 jardas, talvez tenha sido aí a maior dificuldade. Mesmo que do outro lado, com o Joe Mixon, tenham feito aí só 108 jardas, sendo 101 com o Joe Mixon sem usar nenhum outro running back. Porém, todavia, os field goals foram essenciais para o Houston Texans, e dessa vez o Fairbairn não foi mal, ele foi bem. O CJ Stroud não tem estado muito bem, a gente sabe disso, foram 12 passes errados, foram apenas 242 jardas, mas dessa vez ele não lançou interceptações e apenas um touchdown.
foram 2 touchdowns ao todo, né? 14 pontos anotados aí pelo time com touchdowns, o resto foi tudo com field goals. Destaque aí Dalton Schultz com o touchdown recebido e Nico Collins com 119 jardas em 8 recepções. Do outro lado, o Parker Washington, 103 jardas e 1 touchdown, e Brian Thomas Jr., 76 jardas e 1 touchdown. Mac Jones está de parabéns porque não complicou a vida dos Jaguars, mas talvez com Lawrence a história tivesse sido um pouco diferente, já que o jogo era divisional, e por pouquinho, mas por muito pouquinho, como a gente viu no placar, o time dos Texans não perder esse jogo. Se mantém na liderança isolada, 8 vitórias, 5 derrotas, mas com o futebol americano que talvez não inspire tanta confiança numa pós-temporada. Já o Jacksonville Jaguars amarga aí as primeiras colocações do draft de 2025. Los Angeles Rams 21-14 New Orleans Saints, um jogo muito mais defensivo, um jogo com erro de field goal novamente, né? O kicker do Saints perdeu um field goal. Nós tivemos um Matthew Stafford que, mesmo não sendo brilhante, foi essencial para a vitória do time lá em Nova Orleans. Foram 2 touchdowns anotados, lançados por ele em 183 jardas totais, anotados aí por Puka Nacua e DeMarcus Robinson, e um touchdown anotado por Kyren Williams, com 104 jardas também conquistadas por ele por terra. Enquanto nós tivemos um Derek Carr com 184 jardas, 143 jardas corridas, mas pouco eficientes na red zone, a ponto de eles terem que contar com mais field goals do que com touchdowns. Além disso, fizeram ainda uma conversão de 2 pontos, ok, beleza, mas ficou no 14 pontos aí e não foi adiante. Foram 3 pontos no primeiro quarto, 3 no segundo quarto, nada no terceiro quarto e os 8 pontos finais atrás aí na busca pelo empate ou pela virada, se fosse o caso, né? Já o Rams não anotou pontos no primeiro nem no segundo quarto, anotou 7 e 14 no terceiro e 4 quartos. Eles foram explosivos nos 2 últimos quartos, mas foram nulos nos 2 primeiros quartos. É um time que não inspira tanta confiança ainda, mas que tem vencido alguns dos seus jogos importantes para se manter ali na busca, pelo menos, pela divisão, que eu acho que por wildcard não vai ninguém nesta divisão da NFC Oeste para os playoffs, ok? Enquanto o New Orleans Saints vai assistir os playoffs do sofá, tá certo, ainda tem chance, tá 4-8, coisa e tal, mas não acredito que consigam esse ano. Ano que vem é ano de rebuild, tem que draftar muito bem, tem que dispensar alguns jogadores, a folha salarial já tá ali a mais de 70 milhões pro ano que vem, tem que dar uma enxugada nisso de novo, eles vão fazer toda aquela marmotagem para tentar passar para frente a dívida e eles só complicam a vida cada vez mais. Os Saints, eles estão lascados, precisam de um rebuild total, inclusive financeiro. Tampa Bay Buccaneers 26 e Carolina Panthers 23. Sim, o jogo que foi para prorrogação, jogo disputadíssimo, maneiríssimo de se ver. Ah, mas 26-23 nem é tanto ponto assim? Pô, são 49 pontos somados, num jogo que foi muito, muito agitado para os dois lados, defensivo e no ataque. E nós tivemos Baker Mayfield aí fazendo um trabalho magnífico? Não. Ele teve um touchdown lançado e 2 interceptações. Na batalha dos turnovers era para os Panthers terem vencido. Mas aí é óbvio que a equipe mais bem estruturada do Tampa Bay Buccaneers é muito mais time do que a equipe que está se levantando de uma queda gigantesca que veio sofrendo nos últimos anos. E sim, o time tem motivos, ou a torcida tem motivos para acreditar no seu futuro de médio e longo prazo, se o Bryce Young continuar nessa linha de evolução que ele está tendo. No início do campeonato, todo mundo desacreditava o Bryce Young, e eu sou um deles. Ele não mostrava nenhuma evolução em relação ao ano passado, e não aparentava que faria muita diferença a sua vida na NFL esse ano, tanto que ele foi para a reserva. Alguns jogos na reserva fizeram a diferença total para ele, a contusão do Andy Dalton, fazendo com que ele voltasse para a titularidade, fez toda a diferença e ele vem jogando o fino da bola. É lógico, tem muito a evoluir ainda? Tem, mas está jogando moleque e está mostrando muita, muita identidade. Eu creio que a reserva fez tão bem para esse menino. Pena que eles não consigam vitórias, é lógico. Os Panthers já devem estar pensando no draft ano que vem, já pensando em free agents, enquanto o Buccaneers está na busca
pela divisão. Só não está em primeiro lugar porque no desempate com o Falcons eles têm 2 derrotas contra a equipe de Atlanta. Mas estão 6-6, assim como o time de Atlanta, na busca aí pela liderança. É muito mais provável o Buccaneers conseguir essa liderança na semana 14 do que o Falcons. Não vou dizer que o contrário não possa acontecer. Pode, mas a chance dos Buccaneers tomarem a liderança novamente é grande. Philadelphia Eagles 24, Baltimore Ravens 19, jogão de bola. Mesmo os Eagles tendo ficado mais uma vez no primeiro quarto sem marcar um único ponto, tomando 9 pontos, mas aí também o time do Baltimore Ravens deixou a desejar. O Justin Tucker, gente, o que tá acontecendo com o Tucker? Tá certo que a idade chega, mas é uma mudança tão drástica de um ano para o outro, tá certo. Ontem o Anthony Curti, ele falou que não é do dia para noite. Ano passado ele falou que já vinha falando dessa queda de rendimento do Tucker, porém, todavia, entretanto, é uma queda gigantesca. Mesmo que ano passado ele já estivesse ruinzinho, ele estava aqui, ele era aqui, né? Se eu pegar, ele era aqui, ano passado ele estava aqui, esse ano ele está aqui. É muito ruim mesmo. Ele perdeu 2 field goals, 2 field goals e perdeu um extra point. Tá certo, poderia ter dado a vitória para os Ravens? Poderia, mas se ele faz o extra point e os field goals, a história pode mudar também, inclusive do próprio Ravens. Poderia ter marcado mais, poderia ter tomado mais pontos, vai saber. E deixaram o Saquon Barkley acordar no último quarto. Ele chegou no último quarto com bem menos de 80 jardas, acho que menos de 50 jardas. No último quarto ele avançou para 107 jardas, anotou um touchdown, fazendo toda a diferença. Além do Hurts lançar e correr para um touchdown. Então nós tivemos aí um time que foi muito mais preciso na red zone, principalmente no segundo e no quarto, ou seja, encerramento do primeiro e segundo tempo, o Eagles foi muito bem. Já o time do Baltimore Ravens só vai marcar mais um touchdown no finalzinho do jogo, na tentativa aí de empate. Não vai conseguir, o Lamar Jackson ainda lança não lançou interceptação, ele não conseguiu lançar para a vitória, nem correr para a vitória. Foram 166 jardas corridas de Baltimore, ok, mas foram ineficientes na red zone. Foram 140 jardas dos Eagles, mas eles foram efetivos na red zone, anotando 2 touchdowns, desafogando a necessidade do Hurts ficar lançando bola o tempo todo. Foram 11 passes de 19 do Hurts contra 23 de 36 do Lamar Jackson. Por mais que o Lamar Jackson tenha qualidade lançando bola, quanto mais você precisa lançar, mais difícil é para o time, porque fica mais fácil de marcar. E ele não tem, assim, grandes recebedores como o Jalen Hurts tem. Então, aí fica um pouco mais complicado para o Lamar Jackson. Os Eagles, liderança absoluta na sua divisão, na NFC Leste, a busca pela seed 1 ali contra os Lions, e o Baltimore Ravens vai ficando aí apenas com wild card e pode esquecer descanso na primeira semana de playoffs. Mas eles estão numa descendente nesses últimos jogos, mesmo quando tem jogado bem. Steelers 44, 38 Cincinnati Bengals. Que jogaço! Que jogaço! Mike Tomlin, mais uma vez, me desculpe por ter duvidado da sua capacidade enquanto head coach para um time como o Pittsburgh Steelers, com tantas dificuldades que veio mostrando nos anos anteriores. Porém, todavia, entretanto, a aposta em Russell Wilson fez toda a diferença, está fazendo toda a diferença. Ah, mas ele lançou 3 touchdowns e uma interceptação. Ah, mas o Joe Burrow também, 3 touchdowns e uma interceptação. Ele lançou 414 jardas. 414 jardas contra 309 jardas do Burrow. Foi mais um jogo do Burrow acima de 300 jardas que ele perde o jogo. 3 touchdowns lançados e ele perde o jogo. Ele não, o time, né? Porque ele é um jogador de um ataque relativamente bom, mas com uma defesa péssima. Uma defesa que não sabe o que faz em campo. E olha que o jogo corrido do Pittsburgh Steelers nem foi sem aquele esplendoroso jogo corrido para uma defesa ruim que nem a dos Bengals, mas foi suficiente para anotar um touchdown com o Najee Harris com 75 jardas corridas por ele. Já do outro lado, Chase Brown anotou um touchdown correndo com a bola 70 jardas, mas os demais não conseguiram fazer grande coisa e não passaram das 93 jardas. Foi uma interceptação para cada lado, mas no final das contas, quem acabou tendo mais chances de chutar field goals acabou sendo o time do Steelers, que acabou vencendo
por 44-38, além de anotar um touchdown defensivo com Peyton Wilson numa interceptação divina do jogador da defesa de Pittsburgh. Ah, mas Isaac, o Cam Taylor-Britt também interceptou uma bola lançada pelo Wilson e anotou um touchdown. Ok, em touchdowns nós somos quase que equiparados nas defesas. Porém, nós tivemos ali... Nós tivemos ali 3 field goals anotados pelo Chris Boswell, que ainda errou um, era para ter 4 field goals, contra um único field goal do McPherson. Eles não conseguiram chegar muitas vezes a ponto de field goals para tentar ali equalizar justamente os 6 pontos perdidos pelo Cincinnati Bengals, que poderia ter dado aí pelo menos um empate, ou, vai se saber, a vitória para o time, que tudo pode mudar a partir da marcação de um ponto. Então nós tivemos aí um Pittsburgh Steelers, que está jogando o fino da bola, um Cincinnati Bengals que muitas vezes joga o fino da bola no ataque, mas a defesa azeda tudo. Então Pittsburgh Steelers, líder da AFC Norte, 9 vitórias, 3 derrotas, e Cincinnati Bengals em terceiro lugar na NFC Norte, 4 vitórias, 8 derrotas. Ainda há chances de playoffs? Bem remotas mesmo. Teriam que vencer todos os próximos jogos e o Ravens teria que perder todos os próximos jogos para tentar uma vaga em playoffs se os números das outras divisões favorecerem isso. Mas, porém, todavia, a situação está degradante lá em Cincinnati. E para encerrar, que jogaço de Monday Night Football. Cleveland Browns 32, Denver Broncos 41. Foi um jogaço de ambos os lados. Tivemos interceptação dos dois lados? Tivemos. 3 do Winston e 2 do Bo Nix. Só que o Winston lançou 4 touchdowns, mas o time do Denver Broncos foi muito mais assertivo, principalmente nos field goals. Will Lutz acertou 2 de 2. O Dustin Hopkins errou 1 de 2. Nós tivemos um touchdown do Nick Bonito por interceptação e outro touchdown do Jaquan McMillan por interceptação. Se por um acaso no lançamento de touchdowns, na marcação de touchdowns, no ataque, o Cleveland Browns foi muito superior ao Denver Broncos, por outro lado, na defesa, o Denver Broncos foi muito superior à defesa dos Browns, com 2 touchdowns. O Winston fazendo o que ele sabe fazer de melhor, entregar entretenimento. Ele lança touchdown, ele lança interceptação, ele lançou touchdown para os dois lados, na verdade. Em vez de 4 touchdowns lançados, ele pode ter sido anotado aí com 6, como disse o Rafael Bellatini no vídeo hoje mais cedo. O Winston, pelo menos, ele traz alegria para o fã da NFL. Talvez não para o torcedor dos Browns, mas para o fã da NFL ele traz alegria. E o Broncos ali, rumo a playoffs, com uma moral que talvez não tenha mostrado há muito tempo. E não é que Sean Payton tá dando jeito na casa, e não é que Bo Nix foi uma aposta certa de Sean Payton. Bem, galera, este foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Deixa seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações e deixe aqui o seu comentário, quer saber a sua opinião sobre esses jogos. Além do mais, compartilhe com seus amigos, que isso ajuda bastante. A gente vai se embora, até o próximo vídeo, vamos embora para mais touchdown. Até a próxima, valeu!